Quantos aqui querem mergulhar nas promessas de Deus? 100% agora. Graças a Deus. Então eu estava certo. Apenas uma distração. Deus tem promessas para os seus filhos. Homens e mulheres de Deus vivem sob a promessa de Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos. Você crê nisso? Quando nós passamos a viver como filho, filha de Deus, nós temos direcionadas para as nossas vidas as promessas daquele que criou todas as coisas e decidiu que você viesse ao mundo e quer te direcionar a experimentar essas promessas. Quer te ensinar a viver as promessas que Ele tem para a sua vida. E eu quero ler Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Mas que você, antes de ler, você faça uma oração sua, pessoal, pedindo para Deus trazer entendimento dessa palavra de uma forma específica nesse dia de hoje, nesse momento agora. Faça uma oração, feche seus olhos. Faça uma oração sua, pessoal. Peça a Deus, me revela, me mostra, me dá entendimento dessa palavra. Eu quero aprender a mergulhar nas tuas promessas. Eu preciso, eu quero. Ensina, abre os meus sentidos espirituais, abre o meu coração. Eu abro o meu coração para ti, Senhor. Vem com a tua palavra, vem Espírito Santo, mostrar o teu querer, as nossas vidas, em nome de Jesus. Hebreus 10, 35 diz assim: 35 em diante. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Não abram mão de quê? Vai pegando aí. Pega o raciocínio. Vai procurando abrir o teu entendimento, porque tem alguns degraus aqui que a gente precisa entender e subir sobre eles. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Então, já vou pedindo para você repetir assim: a confiança que eu tenho. Pode baixar mais um pouquinho, Pedrão, por favor. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam o quê? Vocês precisam perseverar. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele, nós estamos aqui buscando mergulhar nas promessas. E Ele tem promessas para as nossas vidas. Então, primeiro, o autor de Hebreus fala que nós temos uma confiança. Existe um nível de confiança em você. Existe um nível de certeza das promessas de Deus em você. E é o ampliar esse nível que vai te levar a mergulhar nas promessas. Mas vamos lá. 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Quem está esperando Jesus voltar? Diga eu. Oh, glória. Ele está voltando. Mas o meu justo viverá pela fé. Lembra do primeiro versículo? A confiança que vocês têm. E o justo, aquele que é justificado por Deus, aquele que é filho de Deus, vive pela fé. O que é fé? O que é fé? Acreditar naquilo que você não vê. O que mais? Pode falar, alguns falaram aí. O que é fé? Aqui, já falou? Isso. Confiança. Fé é confiança. Sabia que a palavra no hebraico, a palavra fé é confiança? Então, para
vivermos, mergulharmos nas promessas de Deus, tudo começa com a fé, começa com a confiança. Acho que a confiança, a palavra fica mais clara para nós. Mas vamos lá. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que... Está vendo de novo? Dos que creem e são salvos. Nós somos como? Nós somos de quem? Como que nós somos? Daqueles que... Então diga, eu sou daqueles que creem e são salvos. Vamos profetizando, vamos declarando. Eu vou pedir para você ir comigo no capítulo 11 ali, logo o versículo seguinte, né? Versículo 1 do capítulo 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Como já falamos aqui. Pula para o versículo 6. Sem fé, confiança, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, primeiro, que ele existe, segundo, e que recompensa aqueles que o buscam. Vai lá no 23. Estamos aqui fazendo uma coletânea para poder embasar e partir aqui para um outro entendimento. 23 do 10 ali. Desculpa, capítulo 10, volta lá. Volta lá no capítulo 10, vai lá no 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aquele que prometeu é? Então, aquele que é o dono das promessas, ele é fiel para cumprir as promessas. Agora, vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Se Deus tem promessas para nós, se nós temos o direito de vivermos essas promessas, como é que nós vamos mergulhar nelas? Algumas respostas você já declarou aqui, já falou. Primeira coisa, precisa ter o quê? Confiança. O pessoal está ligado. A gente vê que uma palavra central, confiança, é o ponto de partida. Mas eu pergunto para você, você confia em quem você não conhece? Você deixaria a sua casa, se você vai fazer uma viagem longa, você vai deixar a sua casa na mão de quem você não confia? De quem você não conhece? Você tem filhos pequenos, você vai deixar o teu filho pequeno ficar na casa de alguém que você não conhece? Você vai deixar alguma coisa de valor sob os cuidados de alguém que você não conhece? Você vai deixar a sua empresa nas mãos de alguém que você não conhece, não confia? É óbvio que não. Então a gente confia em quem a gente conhece. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Como é que eu vou confiar em alguém que eu não conheço? Como é que eu vou confiar também naquilo que eu não entendo? Não sei que existe, não conheço a dimensão, não conheço os detalhes, porque a confiança, ela está diretamente relacionada ao conhecimento, ao experimentar. Esse conhecer é um conhecer não de ouvir falar, mas é um conhecer por experimentar. Quando a palavra conhecer normalmente é falada
relacionado a Deus é esse conhecer por experimentar. Quando você conhece bem uma pessoa, baixa mais um pouquinho, Pedro, está bem alto aqui a música fundo. Pode baixar bem um pouquinho. Isso. Quando você conhece bem uma pessoa, você sabe, alguém fala, aquela pessoa fez isso, isso e aquilo. Você, opa, peraí. Aquela pessoa ali não tem esse perfil, cara. Ela não falaria isso. Ela não é desse jeito, ela não teria essa reação. É ou não é? Pode até acontecer, mas é bem difícil, né? Da pessoa ter uma reação. Se você conhece a pessoa, você entende qual é a linha de raciocínio dela, qual é a forma de reagir, se você tem intimidade com essa pessoa. Alguém pode falar alguma coisa da pessoa e você fala, não, por aí não. Essa pessoa não quis dizer isso, cara, porque ela não pensaria isso, ela não falaria isso. Não é desse jeito que você está pensando. Então, quando você conhece de verdade, você sabe detalhes que as outras pessoas não sabem. Então, dessas inúmeras promessas que Deus tem para as nossas vidas, e são várias, a primeira coisa para a gente entender é que precisamos conhecer primeiro aquele que declara as promessas. Porque se você não conhece numa dimensão mais profunda e intensa aquele que deu as promessas, quando a situação ficar complicada, vem algo sempre no coração das pessoas, e vem no seu também, que faz com que as promessas não se concretizem. Isso se chama dúvida. Você sabia que entre a sua situação agora e o experimentar das promessas de Deus, um dos maiores inimigos, se não for o maior, é a dúvida? Porque é o seguinte, se nós tivermos 100% de certeza que Deus é fiel para suprir nossa necessidade, para fazer um milagre, para operar o impossível, se nós tivermos 100% de certeza, aí as promessas vêm. Mas para nós termos 100% de certeza, a gente precisa ter 100% de certeza que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você vai começar a perceber a partir de hoje que algumas reações suas que não vão ao encontro da palavra de Deus, não correspondem ao que Deus fez por você, normalmente acontecem porque existe dúvida do poder e do agir de Deus. Essa é a mesma estratégia lá do Éden e continua acontecendo. Você já percebeu que lá no Éden o inimigo colocou dúvida no coração da mulher? Olha, não é bem assim. Pode sim. Lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, dá nada não. É porque Deus não quer que você seja igual a Ele. Você vai entender as coisas. Colocou dúvida. Você lembra da resposta de Jesus lá na tentação? Como é que Jesus respondia quando Satanás vinha com uma proposta? Você lembra? Como é que era o começo da frase? Está escrito. A palavra de Deus diz. O que ele estava dizendo? Eu confio na palavra. A palavra diz isso e ponto. Demonstração de confiança. Então, todas as vezes que você se deparar numa bifurcação de tomar uma decisão entre um lado ou outro, de fazer a vontade de Deus ou não, a sua confiança em Deus vai ser colocada em xeque. Então, o nível de confiança que você tem em Deus vai determinar o seu acesso às promessas dele. Para que você possa crescer nessa confiança, você precisa conhecer Ele. Ele tem todo o poder de verdade. Acabamos de cantar. Honra, glória, força e poder a todo sempre. Mas, às vezes, em pequenas decisões que temos, nós não
cremos. E aí perdemos a oportunidade de experimentar as promessas. Então a gente precisa entender isso, começar a colocar dentro do nosso radar diário as nossas ações, nossos pensamentos, colocar eles em autoexame para começarmos a poder perceber o quanto que nós confiamos verdadeiramente em Deus. Para quê? Para poder mudar. Para poder entender, poxa, nessa área realmente eu não estou confiando tanto. Me perdoa, Senhor. Sabe por quê? Porque se a gente não cresce nessa confiança, a gente não cresce em experimentar as promessas. Agora, se nós apresentarmos ao Senhor as nossas limitações, as nossas dificuldades e falarmos, Senhor, eu quero crescer em fé. Eu estou com dificuldade em crer em tal área. Eu estou tomando decisões da minha própria força. Mas eu quero crescer, Senhor. Aí as coisas mudam. Bom, quanto mais você conhece aquele que fez as promessas, mais certo você vai ficar de que elas vão acontecer. E quanto mais cheio dessa fé, dessa confiança, mais você vai experimentar dessas promessas, mais vai ver que tudo é questão de perseverança e tempo. Tudo tem a ver com a tua constância em continuar crendo. Tudo tem a ver em você passar pelo teste do tempo. Tudo tem a ver por você permanecer confiando, mesmo quando o tempo está passando e as coisas parecem não estar acontecendo. Tem tudo a ver com essa constância, esse permanecer. Nós vimos aqui o 36, o 10:36, enquanto eu vou falando, vai postando ali. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, essa caminhada entre o momento em que você está e experimentar as promessas, ela exige constância, perseverança, paciência, continuidade, para que você possa, durante essa caminhada, não ceder às propostas e fazer a vontade de Deus. E assim experimentar as suas promessas. E essa eu vejo que é a maior dificuldade dos cristãos. Continuar crendo quando o tempo vai passando. Porque as propostas vêm e acontecem algumas coisas no meio do caminho. Mergulhar nas promessas de Deus tem a ver ali com o versículo 35, que a gente acabou de ler no começo. O primeiro versículo. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Por isso é o seguinte, tudo tem a ver com o tanto que você tem de confiança em Deus e na sua palavra. A sua vida, a partir de hoje, vai ser norteada por você aumentar o seu nível de confiança no Senhor e na sua palavra. A ponto de você se deparar com uma palavra, a ponto de você se deparar com uma situação que você sabe que tem que tomar uma decisão que pode causar muitas dores, vários problemas, e você continuar confiando. Continuar crendo, sabendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Um nível de fé, um nível de força, de confiança, que vai te levar a experimentar cada vez mais milagres. A ouvir mais a voz de Deus. Eu vi uma postagem, eu passei para minha esposa, acho que ela até passou para as mulheres. Eu achei fantástico. E aconteceu uma coisa real. Eu não sei se foi no interior de São Paulo, não sei onde é que foi. Um prédio, não sei se alguém aqui viu isso. Uma senhora estava no tempo com Deus, uma senhora cristã, aquela senhorinha da oração, do coque. Chegou no prédio, morava num dos andares, eram 4 andares, ela morava num dos andares e eles tinham uma mecânica na parte de baixo, né, que embaixo era a loja e era alugado para mecânica, acho que é do filho dele, genro, não sei, filho dela ou genro, não lembro. E ela então, uma hora desceu e falou para o prédio inteiro, sai todo mundo do prédio que o prédio vai cair. Foi lá no genro, o filho, não sei, tira tudo, tinha mecânica, tira tudo, vai cair o prédio. Que é isso? Vai cair o prédio, sai todo mundo.
Sai, liga pro bombeiro. E ligaram pro bombeiro, e o bombeiro, não, mas a gente vai lá fazer... Vem, logo o prédio vai cair e tal. E todo mundo assim, começaram a evacuar o prédio. Todo mundo saiu, não sei se todo mundo saiu logo de início. O bombeiro chegou meio-dia, isso era começo da manhã. O bombeiro chegou lá meio-dia. O bombeiro foi fazer a vistoria e falou, sai todo mundo do prédio. 2, 3 horas depois de tarde, o prédio veio abaixo. Aí, o repórter estava entrevistando ela e quem fez a postagem foi o repórter. Ele falando, cara, eu chorei umas 3 vezes emocionado conversando com aquela senhora. E eu perguntei para ela, tá, mas como é que a senhora sabia? Porque Deus falou comigo. Deus falou para mim que o prédio ia cair. E falou para eu falar para as pessoas, porque senão elas iam morrer. E aí, tá, mas como é que a senhora tem certeza que foi Deus que falou com a senhora? Aí você para analisar se fosse você, Deus falando com você, falando para você, do nada, mandar todo mundo sair do prédio, que o prédio ia cair. Do nada, sem ter nenhum indício natural. O que é a primeira coisa que você ia pensar? Fala sério, vamos lá. Vocês estão tudo pensando a mesma coisa. Ah, e se não for? Vou pagar mó mico. Será que é Deus mesmo falando comigo? Ah, tô ficando maluco. Coisas nesse sentido. Aí a senhorinha, me ajuda, amor. Essa resposta, lembra da resposta que ela deu? Como é que a senhora tem certeza de que foi Deus que falou com a senhora? Ah, meu filho, a voz de Deus é muito diferente das outras vozes. Isso falou tanto comigo, porque é o seguinte, só reconhece a voz de Deus quem tem relacionamento e intimidade com Ele. É isso que leva a ter uma confiança além do normal. Porque você, quando fala com alguém que você conhece, você fala ao telefone, você sabe quem está falando. Você sabe pelo jeito da pessoa falar. Você conhece a pessoa. A pessoa pode até imitar outra voz, mas alguma coisinha, num jeitinho, numa sílaba, numa entonação, num timbre da voz, você, opa! Eu já tentei fazer pegadinha várias vezes. Às vezes eu ligava lá para Shalom, tem a Claudete lá da Shalom, e eu várias vezes imitava outra voz como se fosse outro pai. Eu pegava ela direto. E eu vinha fazer outras vozes lá de locutor, fazia umas perguntas assim, ela ficava toda sem graça. Aí depois ela foi descobrir que depois, quando acabava de falar, eu falava que era eu. Depois eu pegava ela de novo. Lá para a 4ª vez, ela já não dava mais, porque ela já ficou ligada. E por mais que eu tentasse imitar a voz fina, a voz grossa ou a voz engraçada, ela sabia que era eu. Por quê? Porque ela já conhecia a minha voz. Uma vez ela pensou que era eu falando no telefone e não era. Aí foi um problema. E ela falou, Sérgio, para com isso! E não era eu. Mas enfim, quando você conhece aquele que fala, você confia. Quando ele fala uma coisa para você, quando Deus fala uma coisa para você, você confia. Porque você conhece o poder, a majestade, o senhorio dele. Então a primeira coisa é conhecer a ele e também conhecer as promessas, que é outra coisa assim que eu quero aqui falar para você. Você conhece as promessas de Deus para você? Você tem a noção, você tem a percepção das promessas que Deus tem para você? Você sabia que 89,8, segundo a minha estimativa recém-feita, agora em alguns segundos, 88,9% dos cristãos não conhecem as promessas de Deus? Porque se conhecessem de verdade as promessas de Deus, teriam atitudes diferentes. Sabe o que acontece? Às vezes a gente esquece as promessas. Às vezes a gente perde o entendimento, perde a noção. E tomamos decisões na vida porque não estamos norteados pelas promessas de Deus.
Você quer ver uma coisinha simplesinha? Romanos 8, meu Deus, eu joguei. Eu vou pegar uma. Romanos 8, coloca lá, me ajuda lá. Romanos, Coríntios, vou pegar uma para generalizar, porque senão a gente poderia falar muitas promessas aqui. Romanos 8, 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é o quê? Qual é a promessa que está aqui? Vida e paz. Quem aqui quer ter vida e paz? Todos nós. Senão a gente já chama o SAMU e já leva para o hospital psiquiátrico. Porque todo mundo acha que quer vida e paz aqui. Mas, gente, existe uma condição para viver essa promessa. Será que é possível, é passível, é concreto você viver vida e paz? Tá aí, é promessa de Deus. Mas como é que você vai experimentar essa promessa, essa vida e essa paz todos os dias? Cada vez mais tendo uma mentalidade no Espírito. Mas nós temos uma inclinação de termos a mentalidade da carne. Então, onde é que está a nossa escolha? Eu vou pegar aqui um exemplo muito simplesinho para a gente entender. No momento em que alguém irrita a gente. No momento em que a gente fica indignado. No momento em que nós ficamos com medo de alguém fazer alguma coisa. No momento em que nós confiamos mais na nossa carne do que no poder de Deus e temos que dar um jeito para fazer a coisa acontecer. No momento em que nós escolhemos as coisas da carne e não vivemos, não escolhemos as coisas do Espírito. Aí tomamos uma decisãozinha errada. Muitas vezes sem ninguém ver. Fazemos uma escolha não confiando naquele que é fiel para cumprir as promessas. Porque decidimos responder, reagir, agir conforme a carne deseja. E não agimos, respondemos, falamos ou até pensamos conforme o Espírito instrui. Falamos mal, pensamos mal, tomamos uma decisão na nossa confiança em nós mesmos, naquilo que está palpável, e não cremos no sobrenatural de Deus. Nesse momento, nós tomamos uma decisão na carne. E não decidimos no Espírito. Temos muitas decisões para tomar agora, final do ano. Temos decisões agora para 2024. E as decisões estão guiadas pela sua carne ou pelo Espírito Santo que habita em você. Se você inclinar a sua mentalidade e, como consequência, as suas ações ao Espírito Santo, você vai experimentar a promessa da vida e da paz. Mas se você se inclinar para a carne, você vai experimentar morte espiritual, emocional. Essa é a realidade da vida do ser humano. Então, nós temos o entendimento, a clareza dessa situação em que nós todos nos encontramos e podemos tomar a decisão certa. Antes éramos cegos, agora nós vemos. Então você precisa conhecer as promessas. Aqui existe uma, a palavra de Deus tem milhares de promessas. E essas promessas precisam estar vivas na sua memória. Essas promessas precisam guiar o seu dia a dia. E as promessas vêm da palavra de Deus. E durante o dia a dia eu percebo que as pessoas não têm a palavra assim ressaltada no seu coração, por isso tomam decisões na carne, pequenas decisões que vão se somando. Gente, uma comida gostosa, maravilhosa, se a gente vai lá e pega um pouquinho de açúcar e joga na comida, de repente você come um pedaço da comida, está lá no teu prato, foi jogado um pouquinho de açúcar num canto. Você está comendo no outro lado ali, você não vai sentir, certo? Mas quando você pegar aquele lado ali, o que vai acontecer? Não vai estar bom, o sabor não vai estar bom. Assim é na nossa vida. Nós vamos tomando decisões
erradas, não sendo em direção à promessa, aí sabe o que acontece? A gente vai levando porque não vê nenhuma consequência no momento. Só que é o seguinte, a consequência uma hora vem. Qual é a pior consequência? Não experimentar as promessas de Deus. E Deus está aqui hoje nos posicionando, nos ajustando nessa noite. Para quê? Porque Ele quer que nós venhamos mergulhar nas suas promessas. E a gente precisa entender esse processo. Entender que é assim que funciona, porque nós precisamos primeiro crer. A confiança que nós temos é que vai nos levar à recompensa das promessas. O justo viverá pela fé. Nós somos dos que creem e são salvos. Essa confiança que é aplicada nas pequenas ações, nos pequenos momentos, às vezes aqueles momentos até inconscientes, são através dessas pequenas posturas que nós vamos vivendo, mergulhando nas promessas de Deus. Talvez você esteja mergulhado só até o tornozelo nas promessas, mas Deus quer que você fique submerso nas suas promessas. Vivam completamente tomados pelas promessas de Deus. Sabe que às vezes as pessoas ficam com as promessas até a cintura e já acham que está bom? Se você acha que está bom, tudo bem. Mas eu quero falar para você aqui, tem mais de Deus, eu quero aqui te estimular a mergulhar nas promessas. A se jogar de cabeça. Quem aqui já se jogou de cabeça numa piscina, num toboágua? Quem aqui já? Quem já? Lá no mar? Quem já se jogou de cabeça no mar? Você imagina, se você achasse que ia ter alguma coisa ali, um tubarão, tivesse ali a água tivesse com xixi, você ia mergulhar de cabeça? Não ia. Agora, se você sabe que está tudo certo ali, você se joga e vai se divertir e vai se alegrar. Por que às vezes a gente não se joga de cabeça nas promessas de Deus? Já parou para pensar por quê? Pensa aí, por que você não se joga de cabeça nas promessas? Se Deus promete que Ele vai suprir, se Ele promete que Ele é contigo em todo o tempo, se Ele promete que Ele é o general que vai à frente das batalhas, se Ele promete que Ele é teu pai e cuida de você, mesmo quando você não merece, se Ele é todo poderoso, se Ele te dá salvação e te leva para a eternidade, por que ainda tantas coisas nesse mundo aqui tomam a frente dele? São coisas para a gente refletir, são coisas para você refletir durante todo o ano de 2024. Para quê? Para que você vá crescendo na percepção, na autopercepção dessas áreas em que você ainda age fundamentado na sua maneira natural, humana, no seu instinto, fundamentado nisso, e perde a oportunidade de virar a chave das promessas, confiando mais naquele que é fiel para cumprir suas promessas. Outra coisa que é importante durante essa caminhada, essa jornada de mergulhar nas promessas de Deus, é compreender esse processo. Falamos aqui sobre conhecer aquele que faz as promessas, falamos aqui sobre conhecer as promessas, e eu vejo que muitos cristãos não conhecem as promessas, por isso que vão vivendo humanamente. Agora, conhecer esse processo é uma das coisas que mais me fascina. Porque, poxa, se a gente já entendeu isso, que eu preciso conhecer as promessas e quem prometeu. Então, como é que é esse processo? As palavras centrais para nós vivermos essas promessas, mergulharmos nelas, são confiança, crer, perseverar, ter certeza. Você vai sempre ser testado nessa confiança. Todo tempo você vai ser testado, o inimigo vai vir com propostas para você ser seduzido e seduzida a não mergulhar nas promessas e ser enganado por algo que vai te trazer um falso prazer, só que no final da linha vai trazer morte. Mas o Espírito Santo te traz clareza para que você possa compreender esse processo e você possa experimentar vida, experimentar todas as promessas que Ele tem para a sua vida. Os adversários vão se levantar. Sabe que adversários nós temos durante esse processo? Cegueira espiritual, como eu falei aqui antes. Cegueira e surdez. Porque se a gente não enxerga, não compreende,
não escuta Deus, nós não vamos em direção às promessas. Agora, se a cegueira espiritual cai, se a surdez espiritual diminui ou cai, nós vamos compreendendo melhor essas promessas e vamos confiando mais nelas. Eu vou falar uma coisa para vocês. A melhor coisa, a coisa mais louca desse mundo e a mais prazerosa é você se jogar de cabeça nas promessas de Deus. Eu posso dizer isso, gente. Eu posso dizer, porque eu já me joguei várias vezes. E assim, e sabendo até que no mergulhar nessas promessas, eu até ia bater com a cabeça no fundo. Mas eu sei que resultado que ia dar depois. Você está entendendo a ilustração? Porque às vezes, ou na maioria das vezes, se lançar, mergulhar nas promessas de Deus, tem dores, tem renúncias, tem sacrifícios. Porque tudo isso é um aprendizado de fortalecimento. Só que o resultado disso é vida e paz. O resultado disso é experimentar as promessas na linha final, na linha de chegada. E todos nós passamos por momentos em que não entendemos, surdez, cegueira. Só que é o seguinte, tem algumas questões que a gente precisa analisar. Eu vejo muitas pessoas se entregando à permissividade, cedendo em algumas coisas. Isso é uma das maiores coisas, um dos maiores obstáculos, os maiores adversários que eu vejo no coração das pessoas. São, muitas vezes, permissivas, acabam cedendo para poder encaixar alguma coisa, para poder sentir menos dor, ou sentir até um pouco mais segura, entre aspas, porque pode até ficar segura durante um tempo, mas lá na frente isso não vai levar às promessas de Deus. Então vai havendo uma permissividade ou em relação aos relacionamentos, ou em relação às finanças, ou em relação às suas decisões, com relação a futuro, aos projetos, aos planos, e isso vai afastando a pessoa das promessas. Prostituição, vida dupla. Para de viver vida dupla. Você acha que os demônios não estão vendo? Você acha que os anjos não estão vendo? Você acha que Deus não está vendo? O mundo espiritual é real. Tome decisão radical, confie na palavra. Não ceda ao desejo do conforto. Não ceda ao desejo que as propostas trazem. Acomodação. Lembra disso. Para que você possa ficar mais forte. Não ser igual a todo mundo, não. A melhor coisa é crescer nessa coragem de confiar na palavra. De confiar no Senhor de verdade. E você vai ser testado nas suas áreas de fraqueza, sim. O inimigo vai vir com proposta para te tirar das promessas. Jesus mostrou que ia ser assim e continua sendo assim, vai ser assim até o final. Quantas pessoas eu vejo com tantas promessas e perdem em algum momento o rumo da caminhada, porque não confiam totalmente na palavra, mas cedem ao seu ego, ao seu prazer, ao seu desejo e acabam perdendo o rumo da promessa. É triste demais, mas Deus quer que você mergulhe nas promessas, compreenda como que você funciona, para que você possa ter essa clareza e ter a certeza de que Deus é fiel para cumprir a promessa e você acreditar, passar pelo caminho apertado, a porta estreita, mas experimentar a vida, do que decidir ceder para o caminho espaçoso, a porta larga que leva à perdição. E Deus quer te conduzir, te ensinar, te levar pela mão, para que você possa experimentar as promessas dele. Mas cada passo demanda confiança na sua palavra. Permanecer, ser constante nessa caminhada,
Continuar olhando para o resultado final. Lembra da resiliência além do normal? Continuar olhando para o resultado final, na promessa, porque se você olha para o esforço, você para. Então, continue projetando na sua mente a promessa, declare a promessa. Eu estou aqui falando, estou lembrando de vários momentos de dores, de dificuldade, de alma aflita, de coração apertado, de não ter dinheiro, de escassez, de dificuldade, de humilhação, de inferiorização. Vários momentos, vários, de calúnia, de crítica, vários, de percas, mas olhando para a promessa sem ter nada palpável ao redor, mas ao olhar para o final, crer que isso ia acontecer de algum jeito, permanecer até acontecer, aí aconteceu. No tempo de Deus, no modo de Deus. Eu vou dizer para você, foi bom demais, porque eu saí forte no final. Agora, quando eu nem lembrei da promessa, aí que tá, tomei a decisão errada. E aí, sofri as consequências. Ainda bem que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso porque aqueles que se arrependem, e Deus está vendo, Deus tem um scanner e está olhando agora para o teu coração. Aqueles que se arrependem, confessam os seus pecados, Ele é fiel e justo para te purificar os pecados, te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. E aí Ele zera você no mundo espiritual, não há mais legalidade, inimigo nenhum pode contra você. E aí você fecha a brecha. E aí você volta para o caminho das promessas. O problema é que as pessoas vão dando legalidades espirituais na caminhada, através da permissividade, através de se entregar aos desejos, através de ceder às propostas, e aí vão perdendo o caminho das promessas. Então, esse monitoramento seu, de continuar caminhando nos princípios da palavra, caminhando segundo o que a palavra te norteia, isso vai te levar às promessas. Você precisa permanecer nisso. Então, a confiança se revela, a confiança de verdade se revela na obediência aos princípios de Deus. Aí que está a chave. Se você confia na palavra de Deus, se você confia naquele que entregou as promessas, que te dá as promessas, você então obedece a sua palavra, porque você tem a certeza de que ainda que sinta diferente, ainda que saiba que pode até bater com a cabeça no fundo da piscina, mas você sabe que mergulhar nessas águas vão te levar a experimentar vida e paz. Aí você já sabe o que resultado que vai dar. E o tempo fala. E aí eu pergunto para você, o que você quer ver como resultado na sua vida daqui a 400 dias? Final de 2024. Eu não sei se você pensa. Eu creio que o ano que vem, 2024, vai ser um ano de muita mudança no mundo. Olha, essa palavra está sendo gravada aqui. E em 2024 vai acontecer a coisa. Agora, uma coisa eu tenho certeza, que para mim vai ser só vitória em nome de Jesus. Então você, por favor, repita assim, para mim vai ser vitória em nome de Jesus. Porque aquele que é fiel, ele vai cumprir as suas promessas. Você crê nisso? Qual é a tua parte agora? Você precisa conhecer as promessas. Você precisa conhecer aquele que faz as promessas, que deu as promessas. Você precisa entender esse processo que durante a caminhada você tem a opção ou de viver os princípios ou não. Eu quero dizer uma coisa para você. Grava essa aí, por favor. Vou até tomar água para você gravar essa. Preste atenção. Quem quebra princípios impede as promessas. E quem persevera nos princípios experimenta as promessas. Vamos lá, de novo. Quem quebra os princípios impede as promessas. Mas quem persevera nos princípios experimenta as promessas. Amém? Creia nisso. Coloca isso como um pilar na sua vida. Eu tenho certeza que você vai experimentar as promessas de Deus.
persevere até o final. Creia no princípio. Pode não estar nada acontecendo. Continue crendo. Foque no resultado final. Foque nas promessas. Transiciona a tua mente, mentalidade no espírito, firmado na palavra. Se você não sabe as promessas, pede para alguém. Pergunta para alguém. Minha atitude está assim, assim, assado? Para quê? Para você saber se você está agindo conforme a promessa. Porque às vezes eu percebo as pessoas agindo, achando que estão caminhando nas promessas e não estão. Por pequenos detalhes estão quebrando os princípios. Então, para que você venha mergulhar nas promessas, você precisa confiar até alcançar, não ter dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Ainda que haja prejuízo, ainda que haja dor, ainda que haja aperto, eu quero falar para você, continue confiando, perseverando, porque aquele que deu as promessas, o autor das promessas, ele é fiel para cumprir as promessas. Grava isso, guarda essa palavra. É questão de tempo, é questão de perseverança. Perseverança é constância. Perseverança durante o tempo. Constância durante o tempo. Grava isso, vai gravando. Olha para as promessas. Fixa a tua mente nas promessas. Declare com a sua boca as promessas. Ainda que esteja tudo ao contrário, declare com a boca. Faça isso reverberar nos céus, no ar. Declare. Profetize. Para isso, para você profetizar, para você declarar, você precisa conhecer, você precisa saber quais são as promessas, você precisa, então, fazer a última coisa que nós vamos ver aqui. Olha lá no versículo 6 do capítulo 11. O que diz lá? Para a gente terminar. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que ele recompensa. Quem é que Deus recompensa? Já percebeu? Palavrinha no finalzinho. Aí chega no final da frase, já chega assim, já lembrando só que está no começo. Mas Deus recompensa quem o busca. Se a gente aqui colocasse, virasse todas as cadeiras para lá, o portão, abrisse o portão e falasse assim, tem 5.000 reais lá do outro lado da rua, quem chegar primeiro pega. O que você acha que ia acontecer agora? Não, aqui é todo mundo santinho. Não, irmão. Vai lá você, meu irmão. Ia ser aquela briga para cada um querer que o outro irmão chegasse aos 5.000, é isso? Isso aí aqui todo mundo igual aquele corredor lá. Como é que é? O Bolt. Ia sair todo mundo correndo atrás do 5. Boa parte essa aí. A gente ia buscar com toda a força. Só que a presença de Deus é muito mais valiosa do que 5.000 reais. Então, entender isso nos leva a buscar Ele. Então, a última coisa aqui é uma impetuosidade em buscar o Senhor. Uma predisposição, uma força, uma intensificação em buscar Ele. Você mergulhar nas promessas de Deus, que é o que você quer, você precisa, então, entender o seguinte, as circunstâncias muitas vezes vão tentar assaltar a tua esperança. Os erros e as tuas limitações, muitas vezes vão te desanimar. E muitas pessoas param quando erram. Retrocedem, porque não se sentem indignas, não acham que vão dar conta, ou acham que não vão dar conta. Param na caminhada, olham para as dificuldades, perdem o foco da promessa, por olhar para si mesmo ou para o que as pessoas estão fazendo contra si,
E eu quero aqui nessa noite falar para você, volta a olhar para as promessas. Foca naquele que entregou as promessas e que tem essas promessas a realizar na sua vida. Volte o seu coração para as promessas. Busque conhecer o autor das promessas de uma maneira que você nunca buscou até hoje. Busque conhecer a sua palavra de uma maneira que você nunca conheceu. E daqui a pouco eu vou falar algumas coisas sobre isso. Busque com maior intensidade crescer em buscar. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para recompensar aqueles que o buscam. E eu vou falar o seguinte: você está com a faca e o queijo na mão. Você está com a chave das promessas na tua mão. Pega a tua mão e faz assim, ó. Faz assim, ó. A chave das promessas está na minha mão. Eu estou falando sério, gente. Faz certo profético aí. A chave das promessas está na minha mão. Está na tua mão. Está com você. Só você pode impedir que as promessas de Deus se realizem na sua vida. Só que isso não vai acontecer porque você vai aprender a virar essa chave todo dia, em nome de Jesus, amém? Então se levanta para perseverar. Então se levanta para buscar o Senhor com mais intensidade. A ser uma pessoa mais consagrada. A ser uma pessoa que entendeu esse negócio e que decidiu não viver outra vida a não ser uma pessoa que mergulha nas promessas de Deus. Porque é isso que Deus tem para os seus filhos. Em nome de Jesus. A partir dessa noite, eu sei que alguns aqui já fizeram os planos. A partir dessa noite, você vai fazer uns planos para 2024 em direção às promessas de Deus. E vai confiar, vai buscar e vai experimentar essas promessas em nome de Jesus. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim, guarda essa palavra. Lembra disso sempre quando vier a dúvida. Jesus disse assim, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, diga, todo o que pede, o que busca, encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Faça a sua parte, confie. Certamente as promessas vêm, porque a palavra de Deus diz, lá no 10:23 que nós lemos, de Hebreus, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Vamos orar? Fique de pé, vamos orar.